Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Vicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda com os professores do Instituto de Economia, discutindo exatamente o que está acontecendo no mundo hoje. O nosso tema de hoje é a crise econômica turca, né? A crise econômica na Turquia, uma crise econômica forte, marcada por uma forte desvalorização da moeda turca, a lira, e uma crise econômica que ocorre num país que é um país chave dentro do jogo geopolítico, né? A Turquia não só desempenha um papel fundamental dentro do debate geopolítico, mas também, nos últimos anos, tem tido um forte protagonismo justamente nesse jogo. Então, o que acontece nesse país, evidentemente, tem implicações geopolíticas relevantes. Então, o que a gente vai discutir hoje, aqui na nossa mesa redonda, é justamente essa crise econômica turca, passando também pelas implicações políticas e pelas implicações geopolíticas, justamente dessa crise econômica. Para debater conosco hoje, nós temos, em primeiro lugar, a volta do nosso valoroso decano, Luiz Carlos Delorme Prado, que depois de desfalcar o time, né, Baixazinho, durante umas 3 partidas, finalmente está completamente recuperado e, né, foi entregue pelo Departamento Médico 100% para participar da partida de hoje. Então, Luiz Carlos, tudo bem, Pradinho? Feliz enormemente com a sua volta, nós todos aqui. Obrigado. Realmente fez uma falta gigantesca e estou muito feliz mesmo com a sua volta. Bom, além do Luiz Carlos Prado, temos aqui Eduardo Costa Pinto. Tudo bem, Dudu? Vamos lá para mais uma mesa redonda, hoje com um tema turco, né? Um tema da Turquia. Vamos lá para mais uma mesa redonda e agora o time reforçado pelo Prado de volta. Pela volta do Pradinho. Grande Numa Mazati, nosso francês, mais preparado, Numa, para mais uma mesa redonda, mais um tema cascudo, que é a Turquia, não é isso? Tudo bem, Numa? Tudo bem, preparado, tranquilo? Sim. Falou. E grande Bastianzinho, o pai da Joaninha, não é isso, Bastia? Hoje está lá, está na serra, né, Bastianzinho? Está na serra, está feliz, está dando uma descansada para começar o jogo na segunda-feira. E aí, Bastia, tudo pronto para discutir a Turquia hoje? Preparado, né? E muito satisfeito, né? Dar um salve para o nosso decano, né? É outro jogo, né? É outro jogo, né? Aquele toque de qualidade no meio-campo, né? Tava difícil. Melhor. O som de cabeça de área, né? Tava complicado. Agora tem um cara que arma. De cabeça erguida, né? Isso. Vendo o jogo. Valeu, Bastianzinho. Bom, então vamos lá, vamos direto para o jogo. Em primeiro lugar, antes de começar, né, lembrando para o pessoal que acompanha a gente, que vocês podem encontrar esse programa daqui no formato de podcast, tá certo? No podcast chamado Canal IE-UFRJ. Se vocês procurarem por esse podcast, você encontra lá nas melhores plataformas do gênero. Então, Pradinho, para começar, começa contigo tocando a bola. A crise turca. Primeiro, o que tem de relevante? Nós estamos falando com o público brasileiro. Lembrar que a Turquia é herdeiro de um império, o Império Otomano, de uma área imensa que os turcos administravam. Desde 23 é uma república, forte influência dos militares. É um país cuja renda per capita nominal se aproxima das rendas dos países mais ricos latino-americanos, lá da Argentina, Chile, em paridade de poder de compra, está acima disso, mas é um país que, sob o ponto de vista de renda, ficaria intermediário entre os países mais pobres da Europa e mais ricos da América Latina. Uma população de 82 milhões de habitantes, portanto, é um país populoso, é um país grande pelos padrões europeus, é uma área extensa numa região estratégica do mundo, um líder regional importante que passou depois de um período de crescimento muito grande entre 2003 e 2008 por
e depois uma recuperação depois da crise de 2008, mas que continuou a crescer de forma acelerada até 2018. Desde 2018, passando por dificuldades, entrando depois no período da pandemia com problemas graves. A Turquia tem algumas características que merecem ser mencionadas: uma dívida pública interna em moeda local relativamente baixa, mas uma dívida externa elevada. E veja, dívida externa é o grande problema de qualquer país em desenvolvimento, porque a vulnerabilidade externa afeta profundamente o andamento da economia doméstica. Atualmente, a Turquia vem enfrentando uma dificuldade no espaço cambial, com a desvalorização da lira, sendo que o grande déficit em conta corrente da Turquia tem como elementos, das grandes questões, a importação de energia, principalmente a importação de gás, do qual a Turquia é muito dependente, e a questão energética, a busca de alternativas de acesso a gás, a petróleo, acaba sendo um grande motivador para a tentativa de exploração de reservas nas vastíssimas, das diversas regiões marítimas do qual a Turquia tem saída. É importante lembrar que a Turquia é um país marítimo, tem uma projeção no Mediterrâneo, no Egeu, no Mar Negro. O mar é um elemento importante da Turquia, com vários portos em regiões estratégicas, e no Bósforo, claro, e nessa posição central entre a Europa e a Ásia. Vamos passar por numa, vamos rodando um pouco a bola para não falar demais, depois nós voltamos aí a tocar em algumas das questões dos desafios enfrentados pela Turquia atualmente. Numa. O professor Bicalho, talvez, queira fazer uma pergunta, pelo jeito. Não, eu gostaria de aprofundando, eu gostaria que um de vocês aprofundasse mais essa questão da crise cambial, turca, né? Baixa, você que estava mostrando para a gente os gráficos aí interessantes. Bom, Bicalho, tem uma matéria aqui do Financial Times, do começo de agosto, uma matéria grande sobre a economia turca, que tem alguns dados interessantes que ajudam a gente a pensar essa questão. Tá? Um deles é de resultado em conta corrente, né, da Turquia, de 2013 até 2020. Tá? É possível perceber que a Turquia tinha déficits em conta corrente, vinha registrando déficits sucessivos em conta corrente até 2018. Na verdade, esses déficits se ampliaram em 17, começo de 18. Em 18, houve uma série de desvalorizações cambiais relevantes em economias emergentes. Tá? A nossa vizinha Argentina sofreu com isso. A Turquia foi outro país em que houve uma desvalorização profunda da moeda. E aí, nesse processo, tá, há uma reversão dos resultados em conta corrente, que registram superávites ao longo do ano de 2019, mas agora, em 2020, há uma súbita reversão na conta corrente, que sai de uma posição de superávit para déficits amplos. Tá? E a isso o que o Financial Times atribui os impactos da pandemia em relação ao setor turismo, tá? Que é um setor relevante para a economia turca. Agora, no que tange ao câmbio, como eu havia comentado,
houve uma grande desvalorização em 2018 da lira turca, que é a moeda da Turquia. Ela se recupera um pouco posteriormente, mas em 2020 vinha numa tendência de desvalorização. Esses dados são aqui de abril de 2020 até o final de julho. Em maio, chega ao valor mínimo, e a partir daí o Banco Central da Turquia passa a intervir fortemente em junho, em julho, para tentar estabilizar o valor da lira turca. Gasta nesse processo aproximadamente 65 bilhões de dólares em reservas para fazer a defesa da moeda, mas no final de julho, começo de agosto, abandona essa tentativa de defesa da moeda, tá? E ela volta a entrar num processo de desvalorização. Aqui os dados vão até comecinho de agosto, mas esse processo, na realidade, tem se intensificado nas últimas semanas. Tá? E aí há discussões sobre a capacidade para onde vai a moeda turca. Tá? Há uma resistência forte por parte da autoridade monetária de elevar a taxa de juros. Tá? O último presidente do Banco Central que elevou a taxa de juros, o Erdogan, o demitiu. Tá? O Erdogan não tem simpatia, né? É contrária à elevação de juros, só que, na realidade, agora, a taxa de juros real na Turquia está negativa. Tá? Isso por um lado. Por outro, em função da perda de reservas internacionais, tá? A Turquia tem um montante bem menor hoje em dia de reservas internacionais para fazer frente à especulação no mercado de câmbio. Aí uma última variável a chamar a atenção é que um processo continuado de desvalorização cambial tende a acelerar a inflação, pode ter impacto inflacionário. E é uma economia, a turca, que já está com inflação acima de 2 dígitos. Tá? Então, em economias com essas características, os impactos inflacionários podem começar a levar a movimentos de indexação que depois tornam difícil processos, enfim, esforços de estabilização para fazer a inflação retornar para valores menores do que 2 dígitos. Agora, da parte do Erdogan, a preocupação com a elevação dos juros é em relação ao desempenho da economia, né? Aos possíveis impactos recessivos, ainda mais num contexto de pandemia. Neumann, quer fazer algum comentário? Sem voz. Não, tudo bem. Oi. Sim. Bom, eu acho que a gente pode, de facto, dizer que a situação externa, a posição externa da economia turca sofre bastante já há alguns tempos. Eu vou entrar em algumas questões talvez mais estruturais. Eu só queria fazer uns complementos em relação à exposição do Eduardo Baixa. De facto, a Turquia, o Banco Central turco, queimou, entre aspas, mais de 60 bilhões de dólares de reserva nesse processo de defesa da moeda turca. Tá? E hoje as reservas turcas atingem um nível que torna o país potencialmente vulnerável contra ataques especulativos e, vamos dizer, movimentos brutais, né, de capitais. Tá?
Então, o que a gente está vendo na Turquia, bom, a Turquia está longe ainda de estar na situação da Argentina, porém, o que a gente observa lá é algo bastante preocupante, de fato. Tem elementos estruturais que, como foi observado pelo Eduardo, preocupam mais ainda, ou seja, a questão turística. A Turquia é um destino turístico, o peso do turismo na economia turca passou a assumir um grande protagonismo a partir da década de 70, até representar, segundo as estimativas, 12% a 13% da força de trabalho turca, empregando 12% a 13% da força de trabalho turca. E o turismo na Turquia tem sofrido de elementos prévios à pandemia, particularmente a situação de conflito na Síria, que faz fronteira com a Turquia, que já afastou uma parte do turismo, particularmente ocidental. As questões ligadas também a atos terroristas também, enfim, contribuíram já a fragilizar a posição de destaque como destino turístico que tinha adquirido a Turquia. E, obviamente, a crise do coronavírus representou, nesse contexto, uma espécie de quase de golpe de misericórdia para o setor turístico turco, né? Porque os turistas ocidentais, particularmente europeus, representavam quase 70% dos turistas estrangeiros, e com a crise do coronavírus e os riscos envolvidos, esse turismo quase acabou. Então, realmente, o setor turístico tem sofrido muito. Era um provedor tradicional de divisas, tá? Outra questão que foi assim, outro elemento de fragilidade nas contas externas que levantou, que trouxe a pandemia, foi também uma diminuição significativa das remessas da diáspora turca, que não esqueçamos é muito grande. A gente está falando de quase 8 milhões de turcos, por exemplo, descendentes de turcos que estão instalados em países da Europa Ocidental, né? Particularmente na Alemanha, mas também encontramos comunidades grandes na França, nos países do norte da Europa, etc. E houve, como é o caso assim de todas as diásporas nesse período, houve uma diminuição significativa, né, dessas remessas. Então, esses elementos fragilizam mais ainda a posição externa turca. Tá? O que a gente pode dizer sobre a questão assim, de política econômica, porque, como ilustrou o Eduardo, como ele insistiu em comentar, com razão, o Erdogan é oposto a um aumento significativo das taxas de juros, né? Isso impactaria fortemente amplos setores da economia turca e, em particular, o setor da construção civil. Quando a gente olha os dados da economia turca, os dados de crescimento, né, compartilhando com vocês alguns elementos, a gente observa que a Turquia, ao contrário do que acontece, por exemplo, na década de 80 na América Latina ou na África, a Turquia teve um crescimento, uma taxa de crescimento bastante sustentada, tanto na década de 80 quanto na década de 90, de 2000, e até uma aceleração na década de 2010. Esses números são significativos porque você não tem década perdida no caso da economia turca, nas últimas 4 décadas. Com uma média em volta de 4%, que
sobe significativamente, quase para 6 na última década. Portanto, há um dinamismo econômico turco muito significativo. Esse dinamismo econômico, bom, que foi assim marcado por alguns episódios de crise aguda, né? Particularmente no final dos anos 90, teve uma crise de balanço de pagamento, como a gente pôde ter visto na Rússia, boa parte da América Latina, que se originou inicialmente nos países asiáticos. Bom, a Turquia também tinha essa vulnerabilidade externa. A Turquia sofreu também grandemente em 2009, com uma queda do seu PIB de quase 4,8%. E nisso a gente encontra na Turquia uma característica que, na verdade, é comum parcialmente, pelo menos, à economia russa. Ou seja, o fato que você tem um endividamento elevado turco, um endividamento externo elevado do ponto de vista privado, particularmente para financiar o setor da construção civil, que seja o setor da construção civil ligado ao setor de turismo, que tem um peso muito grande, ou de infraestrutura, de construção de centros comerciais. A construção civil, como a gente pode ter visto em alguns países europeus, particularmente na Espanha, na década de 90 e 2000, a construção civil tem um papel protagonístico no crescimento econômico turco. E o problema é que muitas obras de construção civil lá foram financiadas com empréstimos denominados em moeda estrangeira e particularmente em euros. Se a gente olha a estrutura de endividamento da Turquia, você tem um forte endividamento em relação a bancos da Europa Ocidental e particularmente em relação a bancos alemães. Franceses um pouco, italianos um pouco, mas quase 60% assim, dessa dívida externa privada que está, na prática, na mão de bancos alemães. Tá bom? Que tem a ver com justamente a presença forte da diáspora turca lá, tem a ver também com uma relação antiga entre os dois países do ponto de vista de uma integração econômica, comercial e produtiva. Né? Não esqueçamos que o processo as primeiras tentativas de modernização do Império Otomano lá nas últimas décadas do século XIX foram patrocinadas pelo Estado alemão, na época, pelo recém-nascido Estado alemão, construção da ferrovia até Istambul, acompanhamento do processo de industrialização, de criação de uma indústria bélica. E essa relação com a Alemanha ficou forte também num período posterior, o período kemalista, tá, da República Turca. Tá. Então, isso é um elemento muito forte de vulnerabilidade. A explicação pela defesa ferrenha, a tentativa de defesa da taxa de câmbio, de uma certa estabilidade da taxa de câmbio, tem a ver com isso, porque a desvalorização que a gente está vendo significa, na prática, uma exposição muito grande de amplos setores da economia real e, obviamente, também do setor financeiro, que pegaram esses empréstimos denominados em moeda estrangeira. Tá? Então, a gente tem um elemento de vulnerabilidade que é um elemento estrutural e que explica essa atitude turca que a gente já tinha visto em 2009. Em 2009 foram mais de 80 bilhões de dólares de reserva que foram queimados. Então, isso é um elemento que não foi resolvido, que tem a ver com o próprio modelo, a própria escola de modelo econômico turco, e, como apontou o Eduardo, é muito preocupante. É muito preocupante porque você não vê uma saída imediata em relação a essa situação.
Aí, não sei se eu acho que seria interessante ouvir um pouco o Eduardo de novo, o nosso Eduardo Costa Pinto, para que hoje está quieto. Avançar nessa análise. Como? Olha, um baiano quieto é uma coisa preocupante. Sim. Muitas coisas ruins aconteceram com a humanidade quando os baianos ficaram quietos. Os mineiros também. E lá há muitas frações de classe que ele pode comentar também. Não, antes de entrar na fração de classe, na questão política, Prado, eu vou mais do que entrar ainda na discussão política, que tem ainda muito pano para manga para a gente, algumas particularidades, similaridades na questão política. Acho que é importante, antes de avançar nisso, meio que vou fazer uma síntese aqui do que vocês falaram, em que sentido. Pelo menos para mim, e a partir da fala de vocês, desses toques de bola que vocês deram, mostra a economia turca que ela é fortemente problemática em termos da vulnerabilidade externa, ou seja, você tem uma dinâmica de endividamento externo e problemas de uma economia que está muito assentada no turismo, que tem uma dificuldade de geração de divisas externas nesse tipo de estrutura produtiva e em certa medida, e aí a estrutura produtiva turca reflete nessa vulnerabilidade externa, um pouco o que o Duma estava ressaltando muito fortemente, e isso tem sido agravado mais recentemente, porque a partir da virada do Erdogan, a partir de 2015, mais ou menos, que ele vai adotar uma postura aliado a linhas mais nacionalistas e se aproximando muito mais da Rússia, né? O antigo desafeto, vamos dizer assim, e se distanciando do Ocidente da União Europeia, você tem uma pressão maior, né? Tanto da União Europeia como dos Estados Unidos, né? E dificuldades maiores para apoio e financiamento desse balanço de pagamentos. Então, e já introduzindo a discussão política, que não tem jeito, eu não consigo, mas é como essa dimensão da vulnerabilidade externa, tá? Que tem a ver com a questão do balanço de pagamentos e a questão do endividamento externo, como o Prado bem alertou. E o próprio Numa ressaltou que tem um dinamismo interno e a estrutura produtiva dificulta a questão do financiamento externo, ou seja, a questão das divisas, porque o turismo é um elemento fundamental e o financiamento externo é financiamento privado. Isso cria um problema e aí de forte processo de desvalorização, e isso gera um completo, a gente no Brasil que está acostumado com isso, com esses movimentos de desvalorização e revalorização, isso gera um problema enorme, né? No planejamento econômico, no planejamento das empresas, e acho, e aí sim, já introduzindo essa discussão política, com esse distanciamento, vamos dizer assim, da União Europeia e dos Estados Unidos. O Prado já tinha alertado em outras conversas anteriores, a Turquia sempre foi um aliado muito próximo norte-americano, e isso mudou fortemente. E eu queria ressaltar que essa mudança afeta também as formas de financiamento e afeta também o tipo de como os organismos internacionais vão ou não ajudar nesse processo do lado, vamos dizer assim, da União Europeia e norte-americana. E por que isso? Tá? E por que essa mudança? Eu queria ressaltar aqui porque isso é uma introdução na discussão política e geopolítica. E por quê? Porque claramente, tá, o Erdogan vai mudar a partir de 2015 e um evento parecido com o que acontece no Brasil, mas em outra escala, a partir de 2013. Né? Tem alguns movimentos de algumas organizações sociais na Turquia, questão ambiental, em uma praça, isso ganha dimensão enorme, né? O governo turco vai reagir de forma muito forte sobre esses eventos. Então, começa uma tensão interna, né, relativamente grande, né, e isso vai ganhando escala, porque o Erdogan vai se deslocando, porque, inclusive, quando o Erdogan entra no governo, tinha toda a discussão se o Erdogan, né, era um novo democrata ou era o último presidente islâmico, ou seja, tinha todo um debate ainda lá atrás, quando Erdogan ainda era primeiro-ministro, depois virou presidente, quando ele chega ao poder, e ele vai numa linha que era muito mais, vamos dizer assim, liberalizante, e ele vai girar fortemente a partir da década dos anos 2000, e acho que aí ele vai mudar ainda mais, né, com a tentativa de golpe em 2016. E aí sim, um fechamento maior,
e aí sim uma maior pressão internacional, principalmente dos países europeus e dos Estados Unidos, e isso vai afetar, né, a sua capacidade econômica, a entrada de investimento estrangeiro, isso vai afetar em certa medida, gerando reflexos e aprofundando a crise. E, no momento mais recente, até ressaltar no gráfico que você falou, a despeito do crescimento entre 2010 e 2019 alto, em média, o seu gráfico depois mostrou uma forte queda do PIB a partir de 18 e 19. Ou seja, nesse momento você tem uma crise de desaceleração econômica muito forte, de um problema no balanço de pagamentos com a questão da vulnerabilidade e uma forte pressão, né, de parte de antigos aliados. Então, um pouco desse caldo que eu queria colocar aqui para a gente entrar na discussão, vamos dizer, o político ou geopolítica a partir desses elementos econômicos. Eu só queria fazer um adendo, um adendozinho pequenininho. Vai lá, Baixinha. Os gastos militares na Turquia praticamente dobraram de 2016 em diante, de 2016 para agora. Então, eu queria trazer esse elemento adicional ao que a fala do Dudu, que talvez o Luiz Carlos ou o Numa queiram explorar. E para completar para o Prado, isso é fundamental, Baixa, porque isso é pós-golpe de 16 deles, então isso é uma forma de trazer uma parte dos militares para dentro do governo, mas eu passo para o Prado. Dudu, eu achei muito interessante o ponto que você fez. Só um pequeno comentário, né? Deve ser muito ruim você viver num país onde os caras dão grana para os milicos para receberem apoio, né, cara? É complicado isso. Essa coisa tão distante da nossa realidade, né? Vai lá, Pradinho. Eu acho interessante trazer essa dimensão de economia política, porque a Turquia é um prato cheio para isso, né? Pelo nacionalismo tradicional da Turquia, que vem desde 23 do movimento dos militares, do Atatürk, de todas as transformações que ocorreram da Turquia, do mundo otomano para a nação, para o país turco, pelo fato da Turquia ter 20% quase da sua população de curdos, com todos os problemas associados a isso, mas alguns pontos que remontam como a questão política tem implicações econômicas. Pouco depois da tentativa de golpe da Turquia, que tem que chamar a atenção, que foi um golpe, a tentativa de golpe pelos militares turcos, que não era novidade, os militares fizeram já desde 23, tem uma sucessão, na verdade, desde o século XIX, uma presença maciça dos militares em movimentos políticos e uma sucessão de golpes. Houve uma resistência da população, a tentativa de golpe envolveu a morte de 240 pessoas, quase 2.000 feridos, uma repressão violenta do governo. A tentativa de golpe vai ser usada também para o endurecimento do regime, para um estado de emergência, e pouco depois disso vão ser presos uma quantidade grande de turcos, professores universitários, os jornalistas, juízes vão ser demitidos, há uma ação muito grande dentro disso daí, mas o governo alega que o líder de um movimento chamado Hizmet, ou Serviços, que seria a tradução desse movimento, que é Fethullah Gulen, que estava nos Estados Unidos, seria o líder disso. Isso é uma corrente política que tem um componente de defesa grande. É um movimento islâmico moderado, mas que defende uma posição empresarial mais aberta. Eu vi alguns jornalistas comparam com os mormons nos Estados Unidos, muitos desses líderes têm posições importantes empresariais, mas o fato é que vai ser preso na Turquia alguns turcos de cidadania americana, um pastor americano, o nome é Andrew Brunson,
que vai levar, inclusive, a medidas retaliatórias americanas. A partir disso, então, gera uma crise econômica que vai levar à queda da lira e todas essas questões aí analisadas. Bem, é interessante também mostrar o papel que tem na Turquia das populações de origem rural. Embora a Turquia tenha uma indústria que vem crescendo, diferente do Brasil, que a indústria está em crise sistematicamente, o caso da indústria turca, ela tem um cenário de crescimento bastante grande por um período de tempo que já dura décadas. A indústria de construção civil, mas também a indústria de transformação, que é importante dentro da Turquia. Mas a população rural na Turquia é muito grande. A Turquia tem esse peso tradicional muito forte, que é a base, inclusive, política do Erdogan, que tem menos apoio das grandes cidades, Istambul e Ankara. A Turquia também tem uma estrutura de distribuição de renda que é melhor que a América Latina. Isso vale a pena apontar essa diferença. Então, não é uma sociedade, embora tenha grandes diferenças sociais também, ela não é de maneira nenhuma a Europa, principalmente a Europa Ocidental, mas não tem diferenças tão gritantes como nós encontramos na América Latina. Então, esses grupos tradicionalistas, rurais, etc., eles, ao sofrerem com a crise econômica, afeta a base política do governo, que procura, de alguma maneira, reagir dentro desse contexto. Então, a reação também vem pelo lado da afirmativa nacionalista turca. Tem um detalhe muito curioso da Turquia. Depois dos Estados Unidos, o maior exportador de séries de televisão contemporâneo é a Turquia. Quem vê a Netflix tem uma série turca chamada Ertugrul, que é uma série longuíssima, que fala sobre o pai do criador da dinastia otomana, que é o Osman. E essa série é muito interessante, que ela pega a luta lá dos turcos no século XIII e mostra como é que eles foram se firmando. É muito nacionalista, mas mostra mulheres muçulmanas fortes, mas dentro das regras muçulmanas, e teve um imenso sucesso no mundo muçulmano. Na Arábia Saudita, no norte da África, no Paquistão, um sucesso estrondoso, daquelas novelas que as pessoas veem muito. Isso é um dos elementos do soft power do turco, aumentando o poder político dele. Então, como o Dudu vinha falando, esse aspecto político tem sido uma dimensão que vem contribuindo para que o Erdogan reforce a sua posição e uma maior fragilidade econômica. Ele faz, inclusive, um plebiscito na Turquia que transforma o governo de parlamentarista para presidencialista, reforçando seu poder pessoal. Recentemente fez a mudança de transformar novamente numa mesquita, né, a antiga grande catedral bizantina, que tinha sido transformada no museu. Todos esses movimentos estão diretamente ligados à fragilidade econômica que de alguma maneira, o governo está vivendo. Ou seja, a dimensão política, por um lado, ela puxa ou ela induz a fragilidade econômica reforça o movimento nacionalista do Erdogan e é um processo de retroalimentação nessas duas dimensões, que não é muito claro como é que isso vai ficar. Isso afeta o equilíbrio geopolítico no mundo contemporâneo. Tem um outro ponto
que em conversas o Baixa já vinha apontando, até antes aqui dessa apresentação, que foi a descoberta de um poço de petróleo, de gás natural no Mar Negro, que foi divulgado alguns dias atrás. Eu não sei até se o Baixa gostaria de fazer mais algum comentário sobre isso, mas que vai ter novas dimensões nessa questão marítima turca, principalmente no caso do Mar Negro. Aparentemente, uma região que é relativamente próxima da Romênia. Eu não sei, não é muito claro para mim quais são, o que isso aumenta em termos de estabilidade geopolítica, mas como essa questão das fronteiras marítimas da Turquia é uma questão complexa, né? Porque envolve a questão de Chipre, envolve questões com a própria Europa, com outros países. Essa ânsia, necessidade da Turquia de resolver o seu problema energético pode abrir espaço para novas questões aí nas disputas marítimas. Não sei se alguém quer ir adiante. Eu queria fazer só um comentário. Eu poderia... Tudo bem. Fala, Bicário. Não, pode falar. Não, eu gostaria só aproveitar aqui o Numa, colocar a seguinte questão, Numa, que envolve a União Europeia, né? Havia um interesse, houve um determinado momento que havia um interesse por parte da Turquia e por parte da União Europeia de que a Turquia entrasse na União Europeia. Quer dizer, houve uma mudança nisso? Quer dizer, a União Europeia hoje já não quer tanto a Turquia, né? A Turquia quer tanto a União Europeia? Ei, Numa, perguntar para ti essa questão. É uma questão muito complexa, porque, na verdade, a entrada na União, não vou entrar nos detalhes técnicos que caracterizam as etapas levando à entrada potencial de um país na União Europeia, né? Porque, na verdade, assim, a gente será a Comunidade Econômica Europeia, mas você tem acordos que foram assinados com, primeiro, a Comunidade Econômica Europeia já na década de 70. Na época, o principal obstáculo era, supostamente, a falta de democracia na Turquia, né? Que é um dos argumentos usados. Na prática, isso é pouco convincente, porque esse mesmo processo foi observado já no início da década de 70, no caso de Portugal e da Espanha, enquanto ainda você tinha o regime salazarista em Portugal e franquista na Espanha. Então, acho que tem que ser tomado com bastante cuidado esse argumento, mas há, de fato, pelo menos nas 5 últimas décadas, uma série de avanços, depois de recuos nessa tentativa de encontrar assim, um destino comum entre a Europa e a Turquia. Bom, geograficamente falando, parte do território turco, mesmo se trata-se de uma parte pequena do outro lado do Bosforo, em Istambul, e parte da Europa. Então, geograficamente, você tem isso. Você observa, bom, já que falamos, às vezes, fazemos metáforas futebolísticas, a Turquia disputa o campeonato europeu, disputa as competições da UEFA, ou seja, da Organização Futebolística Europeia. Então, tem uma série de elementos que pareciam sinalizar, assim, provavelmente, se a gente for olhar o processo de aproximação entre a União Europeia, de possível integração da Turquia na União Europeia, ele culminou na década de 90. Você tem, de fato, na década de 90, a assinatura de uma série de acordos quadros que anunciam essa possibilidade. Então, por exemplo, se a gente for comparar, por exemplo, a situação da Turquia com a situação da Bulgária, da Romênia, por volta de 97, 98, são parecidas.
Esses países vão entrar na década de 2000 na União Europeia. Esse é o caso da Turquia. E, pelo contrário, a década de 2000 ela marca um afastamento progressivo dessa possibilidade. As razões são múltiplas. Isso tem muito a ver tanto com elementos internos aos próprios países membros da União Europeia, e particularmente a consolidação de movimentos xenófobos, nacionalistas, uma certa radicalização da direita clássica, etc. Ou seja, um deslocamento para a direita, né, no campo político, que aí cria na Turquia, na questão da integração na Turquia, um elemento fundamental, ou seja, basicamente os partidos, a maior parte dos partidos de centro-direita da Europa Ocidental, a partir do final da década de 90, início da década de 2000, vamos dizer, né, colocam claramente na pauta deles, em termos de política externa, a não entrada da Turquia como um elemento fundamental. Porque a Turquia é caracterizada como um país de cultura diferente dos países da Europa Ocidental, etc. Que, assim, quando a gente examina a história da Europa, é pelo menos duvidoso, sendo que o Império Otomano, assim, na prática, exerceu uma influência muito grande, um domínio sobre uma parte significativa da Europa do Sul e da Europa Central, assim, tem pelo menos parte da Europa Central, né? Ou seja, essas considerações culturais são, como sempre, muito problemáticas e, infelizmente, foram incentivadas pela radicalização da direita europeia. Bom, isso é o lado europeu. Então, do lado europeu, você pode dizer que, em um determinado momento, houve uma vontade cada vez menor de integrar a Turquia dentro da União Europeia. Sendo que os Estados Unidos empurravam um pouco nessa direção. Por quê? Porque, como vocês observaram, a Turquia é um aliado tradicional dos Estados Unidos, parte da OTAN. Então, da mesma forma que eles empurraram, de uma certa forma, a entrada dos países da Europa Oriental, que faziam parte antigamente da esfera de influência soviética, fizeram a mesma coisa, tentaram fazer a mesma coisa com a Turquia. Então, os Estados Unidos estavam mais favoráveis, mas na Europa teve essa vontade cada vez menor. E, na verdade, o fenômeno Erdogan tem a ver com muitas coisas, tem a ver com muitos elementos, e certamente esse programa não seria suficiente para analisar todas as raízes desse surgimento e da manutenção do Erdogan no poder. Mas, se a gente for considerar, por exemplo, a questão do horizonte, é muito importante em países particularmente que têm uma forte heterogeneidade estrutural, como o caso da Turquia, um país que tem um passado glorioso, tanto no período otomano quanto no período kemalista, porque o Kemal, a gente falou muito pouco do Kemal Atatürk. O Kemal Atatürk propõe um projeto radical de modernização do Estado, de afirmação nacionalista, com seus problemas, ou tipicamente, mesmo se isso é mais ligado aos jovens turcos, o genocídio armênio, bom, elemento importante a lembrar também, então, elementos problemáticos, mas, ao mesmo tempo, lhe dá um norte. Você tem depois dessa lenta desagregação e dessa decadência do Império Otomano a partir do final do século XVII, que culmina, obviamente, com sua explosão durante a Primeira Guerra Mundial, o Atatürk deu de novo um sentido, um norte à Turquia, redefiniu um nacionalismo. Um nacionalismo, no caso, que era um nacionalismo profundamente marcado pelo que o próprio Kemal Atatürk chamava da necessidade modernizadora. E a modernização, tal como ela era entendida pelo Atatürk, ela passou pelo quê?
pela adoção do alfabeto ocidental, o abandono do alfabeto anterior, por uma modernização econômica com a industrialização, etc., por uma aproximação, no fundo, do Ocidente, tá? Em muitos aspectos, mesmo se, obviamente, conservando a força da cultura otomana. E, nesse sentido, é algo que a gente viu no século XVIII, já no caso da Rússia, enfim, em outros lugares, é algo que era comum. O problema é que, em última instância, se a gente for pensar a conclusão lógica desse processo de ocidentalização, era justamente a entrada, era um objetivo, claro, da elite ocidentalizada turca, né, que constitui até hoje, assim, que constituía até pouco tempo atrás, porque teve até por conta dos episódios lembrados pelo Luiz Carlos, do recente golpe de Estado, muita gente migrou, mas essa burguesia ocidentalizada, o objetivo era a entrada na União Europeia. Do momento que o Ocidente, enfim, a União Europeia, os países europeus, meio que fecham a porta e falam, não, vamos ter acordos de comércio especial, você vai ter um status específico da Turquia, mas vocês não vão entrar. Aí não tem mais. Essa perspectiva, assim, o objetivo não é mais atingível. E, de uma certa forma, o Erdogan, ele gira o país para um outro espaço. Ele gira o país para o espaço otomano, no sentido, assim, da parte do sul da Mediterrânea, do Mediterrâneo. Ou seja, intervenção ativa na Síria, que tem muito a ver com a questão curda, isso poderíamos falar muito tempo, mas disputa da influência no espaço do Oriente Médio. Influência fortíssima, vamos lembrar também, no espaço do Maghreb da África do Norte. Atualmente, na Líbia, Rússia e Turquia estão se disputando influência. Você teve série de muitos incidentes em Benghazi, etc. A gente poderia. Ou seja, a Turquia se vê, a Turquia do Erdogan é uma Turquia que olha para o Oriente. Já que o discurso do Erdogan sempre foi muito claro, já que o Ocidente vira um pouco as coisas para nós, vamos continuar, a gente continua na OTAN, a gente continua colaborando, mas não é mais o nosso sonho, não é mais o objetivo. O objetivo é reencontrar as nossas raízes, vamos dizer, e esse mundo sobre o qual um dia exercemos um domínio. Isso passa, obviamente, pela questão religiosa, pela questão, pelas questões culturais. Tá? Então, assim, eu acho que o Erdogan ele ganhou uma popularidade enorme, justamente porque ele deu de novo um certo orgulho a uma grande parte da população turca, sendo que a elite, que era tradicionalmente ocidentalizada, aí vai sendo deixada, a elite intelectual, eu não estou falando da elite econômica, vai sendo escanteada. Tá? E, no fundo, os valores que propõe o Erdogan são valores que, por exemplo, no espaço rural turco, são valores que se mantiveram até hoje. Então, ele tem uma correspondência muito maior do que os valores kemalistas que, na prática, pelo menos no campo, foram pouco assimilados. Tá? Por favor, bom, já batemos aqui 1 hora, né? 1 hora de programa, então, cabendo a minha função de âncora aqui, vamos encerrando o nosso programa de hoje. É claro que o tema é extremamente complexo, que é a Turquia. A gente só colocou algumas questões aqui que a gente procurou trazer para vocês, né, para entender um pouco do que está acontecendo na Turquia, mas, evidentemente, é um tema que provavelmente a gente vai voltar outras vezes em outros programas, né?
Então, digamos que isso aqui foi uma introdução à Turquia, né? Esse é o 19º programa, quer dizer, na semana que vem a gente faz o 20º programa, enfim. Então, esses 20 primeiros programas foram, na verdade, introduções sobre os vários temas que a gente pretende aprofundar nessa série do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Então, para encerrar, já eu pediria a cada um de vocês as suas considerações finais, começando com Grande Bastianzinho. Quais são as suas considerações finais sobre o programa de hoje que envolveu a Turquia, a crise econômica turca, enfim? Bom, na verdade, uma observação, né, aproveitando as últimas falas do Luiz Carlos e do Numa, né? O Luiz Carlos chamou atenção para o soft power turco, o Numa chamou atenção, digamos assim, para o hard power, né, e para um projeto que se volta às origens, né, no sentido do antigo Império Otomano. Né? Então, são só adendos, na realidade, em cima do que o Numa falou agora há pouco, né, que, de fato, há uma Turquia mais assertiva, né, geopoliticamente, nos últimos anos. Né? Eu chamei a atenção, numa fala anterior, né, os gastos militares terem praticamente dobrado de 2016 em diante. É uma Turquia mais assertiva e atuando muito fortemente em áreas que remontam, ainda que não apenas, mas que remontam ao antigo Império Otomano. Então, se voltando para o norte da África, para o Oriente Médio. Então, só alguns dados, né, só algumas observações. A Turquia controla uma base aérea que fica na fronteira entre a Líbia e a Tunísia. Tá? A Turquia tem agora uma base na Somália. A Turquia tem uma guarnição estacionada no Catar. A Turquia atuou fortemente foi um ator importante na guerra civil síria e tem tido uma inserção relevante no norte da Síria. Tá? Então, quer dizer, a projeção turca, de fato, aponta para o antigo Império Otomano. Com isso, bom, aproveito, me despeço aqui do pessoal ter que sair um pouquinho antes. Pô, Baixinho, eu ia fazer uma pergunta simples para você, que é o seguinte: Galatasaray, Fenerbahçe ou Besiktas? Valeu, Baixinho. São os três grandes. Parece que Fenerbahçe e Galatasaray é um jogo que sai faísca, né? O jogo um clássico pesado, pesado, né? O derby turco. Valeu, Baixa, valeu muito. E são Obrigadão. Três, né? São os três grandes, né? Isso. É isso. Bom, um abraço a todos e uma saudação mais uma vez ao Luiz Carlos, né? Satisfação pelo retorno dele, né, no programa. Obrigado, Baixa. Abraço. Valeu, muito tchau, obrigado, gente. Baixa. Um abração. Tchau, valeu. Abração das meninas. Pradinho, suas considerações finais. Eu acho que o ponto que o Baixa colocou relevante. Cada vez mais esse mundo atual parece o mundo pré-Segunda Guerra Mundial, algumas vezes até pré-Primeira Guerra Mundial, alguns problemas que pareciam completamente afastados. Quem imaginaria que no século XXI nós íamos estar falando de ressurgimento de algumas questões do Império Otomano? Mas o fato é que realmente parece que é o caso. Há espaço para se fazer todo um outro programa em discussão disso. Recentemente, num ponto, na aproximação, na relação entre a Rússia e a Turquia, que é uma relação também sempre de algumas vezes próxima e algumas vezes de oposição. Já houve vários conflitos entre o antigo Império Russo e o antigo mundo otomano e também algumas colaborações importantes entre os dois. Ou seja, a crise turca lembra a complexidade das questões contemporâneas, lembra também de que, para nós aqui no Brasil, é importante conhecer um pouquinho também das disputas que ocorrem em outras regiões, para não
ter um olhar reducionista para um mundo atual tão complexo. Afinal de contas, o que seria o governo Erdogan? É um governo de direita? É um governo de esquerda? O que ele é? Ele é, acima de tudo, um governo turco, com todas as contradições inerentes à posição que um governo nacionalista com fortes raízes da cultura histórica da Turquia tem nesse espaço geopolítico. E, além disso, lembrar também da dimensão econômica. Eu termino lembrando de que a crise econômica turca tem a ver com a sua fragilidade nas suas relações, nas suas transações correntes. Ou seja, dívida pública baixa não impede crise econômica. O que leva à crise econômica turca é realmente o fato de que ele depende muito de importações, principalmente importações de energia, o que abre outras questões também de natureza política. Então, a relação entre o econômico e o político, a relação de economia política, é muito presente nos dilemas da Turquia contemporânea. Termino por aqui. Valeu. Brigadão, Pradinho. Honrando a sua volta. Exatamente, uma bela surpresa, vamos ser. Bom, agora, Dudu, você que ficou quieto, tranquilo hoje. Dudu, suas considerações finais. Eduardo Costa Pinto. Como o Prado falou, economia política, eu vou nesses elementos que o quanto a Turquia ela gira, como o Numa alertou, e gira por questões estruturais, mas eu vou dar um ponto de inflexão mais forte nisso. Eu quero dar um papel importante à tentativa do golpe de 2016. Tá? Eu vou levantar aqui o quanto o fator externo desse movimento está vinculado à questão do golpe. Então, por exemplo, o Sputnik diz que, por exemplo, a Rússia avisou do golpe. Tem todo um debate o quanto não tem um braço do imperialismo norte-americano na estabilização. É um momento, um período marcado por Primavera Árabe, golpes, tensões. E eu acho que, a partir do golpe de 16, se ainda tinha alguma relutância do Erdogan fazer primeiro um fechamento interno, a centralização de poder, a partir dali ele centraliza poder, né? O projeto nacionalista ganha um outro peso, não por acaso o gasto militar aparece como um elemento fundamental, né? Porque o apoio dos militares para seguir nessa trajetória, para não sofrer um novo golpe. Dentro disso, até que o Numa alertou aí, que eu acho importante, o quanto a parte dessas elites mais ocidentalizadas, elas se deslocam desse processo e vai ter todo o debate sobre fechamento, democracia ou não. Agora, independente dessa questão dos direitos individuais na Turquia nesse momento, para mim é cada vez mais claro, se a gente vai olhando a conjuntura da Turquia, o que aconteceu no Oriente Médio, a questão das primaveras árabes, o próprio nosso golpe parlamentar aqui, com elementos muito parecidos, sim, teve uma atuação de geração de desestabilização e caos de governos que não tinham um elemento completo com os Estados Unidos naquele momento. Isso a gente não está falando do Trump, não, tá? A gente está falando ainda no Obama. E eu acho que, a partir desse efeito externo, né, você tem um fechamento, um reforço desse nacionalismo que é histórico, e evidentemente que isso, no contexto de dificuldade, crise econômica e dos efeitos da vulnerabilidade externa, o quanto essa centralização de poder agora já é reflexo de tensões internas. Então, assim, acho que a combinação desses dois fatores, eu quis reforçar o elemento externo sem negar as dimensões internas da vulnerabilidade da crise, mas eu queria puxar o ponto do efeito golpe 16, porque acho que isso é girada aí o Erdogan percebeu, se a gente não recentraliza poder aqui, eu caio e a gente perde qualquer possibilidade de pensar algum projeto retomando as tradições turcas. E como o Numa falou, o próprio Erdogan já passou mais de 15 anos no poder, como foi o pai dos turcos, o Artur. Mas é nesse sentido que eu queria reforçar para o fechamento, tem sim, a gente tem que levar em conta os efeitos da geração de instabilidade, a chamada guerra híbrida, de como as principais potências, e aí especificamente os Estados Unidos, têm atuado em alguns países que não têm um alinhamento completo. Obrigado, Dudu. Numa, suas considerações finais.
Isso, vou ser breve, estou falando das perspectivas, porque a gente tendeu a dar a fazer um retrato bastante pessimista das perspectivas para a economia turca. Porém, tem que pensar em algumas características que podem favorecer uma recuperação da economia turca. Tem uma primeira questão que tem a ver com a questão, vamos dizer, estrutural, né? Como foi já mencionado por Luiz Carlos, a indústria turca é bastante pungente, tem tido um crescimento acelerado, inclusive, no caso, na década de 90, 2000 e 2010, acima da taxa de crescimento do PIB, o que significa uma consolidação dessa indústria. A Turquia hoje, bom, dependendo das classificações, se a gente for pensar em termos de valor adicionado industrial, está no 15º, 16º nível no mundial, ou seja, acima do nível do seu PIB. E, nesse sentido, a Turquia tem uma vantagem, por quê? Porque ela é muito próxima dos mercados grandes europeus. Tá? Ela, inclusive, tem sido integrada, esse dinamismo que a gente observa na década de 90, 2000, 2010, 90 para cá, tem a ver com o processo de relocalização de atividades industriais que beneficiou também países da Europa Central Oriental, particularmente a República Tcheca, a Polônia, mas a Turquia tem uma base industrial maior que esses países, tem uma integração forte dentro das famosas cadeias globais de valor. O uso, do ponto de vista justamente da infraestrutura, esse é um ponto que a gente já mencionou, que eu já evoquei, mas os grandes investimentos realizados em construção civil também foram realizados em termos de infraestrutura de transporte. E, nesse sentido, a Turquia tem um nível de intensidade de infraestrutura comparável com os países da Europa Ocidental e comparável com os países asiáticos mais integrados. Então, do ponto de vista logístico, a situação da Turquia, por exemplo, é muito superior à situação do Brasil. Então, esse é um primeiro elemento de esperança. E não esqueçamos que, por conta da crise do Covid, houve há pelo menos debate sobre uma reavaliação da localização da produção, justamente da necessidade de relocalizar, ou pelo menos assim, de colocar mais perto dos mercados europeus as produções fundamentais. E um segundo elemento de esperança, que é ao mesmo tempo um elemento do qual a gente não falou muito, que é a presença na Turquia de muitos refugiados. Refugiados sírios, obviamente, mas também muitos refugiados de outras regiões em conflito, do Afeganistão, de outras. E a Turquia e o Erdogan têm utilizado esses refugiados, que representam aí, bom, as estimativas mudam, mas vamos dizer entre 4 e 5 milhões de pessoas, né, como um elemento de barganha com a Europa. Porque a Europa, e particularmente os governos, a quase totalidade dos governos, na verdade, que sejam de centro-esquerda ou centro-direita, não querem acolher, ou querem acolher uma parcela muito pequena desses refugiados e, portanto, dão dinheiro e negociam o tempo todo com a Turquia no sentido dela manter esses refugiados no próprio território e não deixar eles chegarem nas fronteiras do espaço europeu, da União Europeia. E, nesse sentido, a Turquia tem usado isso de forma muito hábil, às vezes meio cínica, mas, frente ao cinismo europeu, acho que a gente está muito abaixo. Essa questão justamente para negociar
condições econômicas. E no caso assim dessa crise pela qual está passando a Turquia, não me surpreenderia que o Erdogan continue usando essa questão. Aí isso veremos o resultado. Valeu, Numa, muito obrigado. Bem, obrigado a todos e a todas, né, que nos acompanham aqui nesse programa. E gostaria também de agradecer ao Prado, agradecer ao Numa, agradecer ao Eduardo Costa Pinto, né, ao Bastianzinho, que já saiu, e propor que nós a gente vai se encontrar, né, na próxima semana aqui nesse Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, nesse nosso canal do Instituto de Economia da UFRJ. Né? Bom, se cuidem todos, né? Vamos em frente e nos vemos na próxima semana aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um abraço a todos, nos vemos.